privilégio também. Agradecer o deslocamento de todos vocês que estão ávidos aí por conhecimento. Semanas atrás eu estava ali no cantinho participando do método IP, do Pablo Marçal, e eu pensei, quem sabe um dia eu posso estar nesse palco palestrando. Dias depois, o Song entrou em contato comigo e fez esse convite para estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse nosso conhecimento. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês hoje ande com o Song, participe desse ecossistema, é um cara sério, muito direto. Agradeço ele em chinês, xie. Dando início à nossa palestra, os países mais desenvolvidos são os maiores importadores. A partir do momento que você compara a balança comercial de um Estados Unidos, de uma China, de uma Malásia, de uma Indonésia, você vai ver que o número da importação ele é muito próximo da exportação. Isso quer dizer que para um país se desenvolver de fato, é necessário tecnologia, equipamentos, produção em escala, e para isso você acaba alcançando a exportação. O motivo de eu estar aqui hoje é compartilhar com vocês dos 20 anos que eu tenho na área de comércio exterior. Sou diretor comercial do Grupo Casco, que é uma comissária de despachos aduaneiros. Nós estamos aqui com um stand aqui fora. Nossa matriz em Curitiba, temos filial também aqui em São Paulo e também em Santa Catarina. Sou fundador da ReiShip, meu sócio está aqui. A ReiShip é uma startup na área de importação. Para você fazer o cálculo da sua importação, em poucos minutos você consegue confirmar a viabilidade ou não, fazer comparativos e a gestão da sua operação dentro da plataforma. Escritor na área de comércio exterior, tenho 2 livros publicados na área de comércio exterior, que são referências presentes em mais de 300 universidades no Brasil. Você pode encontrar na Amazon facilmente. Colunista da Rádio RBV Rádios e Massa FM de Santa Catarina, da qual é um estado do qual eu tenho muito carinho, e também professor universitário. Dito isso, estou um pouco só perdido aqui. A importação é algo sério, não é pirotecnia, é um negócio. Essa frase eu ouvi recentemente do CEO de uma das maiores trades do Brasil. Essa trade na área de importação, para você ter uma ideia, hoje, o valor dessa trade é maior do que da Petrobras. E quando o CEO entrou no palco, ele trouxe essa frase que me marcou muito, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Sobre o processo de importação, sobre a seriedade que você tem que tocar, para que o seu negócio seja pensado a longo prazo e, consequentemente, você tenha um retorno financeiro almejado. Só aqui modalidades de importação. É importante que vocês entendam quais são as modalidades de importação que nós temos no momento, porque, geralmente, principalmente quando nós estamos começando, você sempre pensa numa única modalidade. Quem aqui já importa? Pode erguer a mão, por gentileza? Então, você vê que, num universo tão grande, nós temos poucos importadores. Trazer para vocês aqui, então, sobre o seguinte. Existem algumas modalidades de importação, existem alguns regimes aduaneiros também, que eu explicarei mais à frente. A primeira modalidade que é muito utilizada é a importação direta. Aquela que você conhece o procedimento, você tem os recursos financeiros, você tem a distribuição e você faz a realização da importação por conta própria, sem depender de terceiros. Logicamente que sempre contratando um despachante aduaneiro para que ele possa te assessorar, porque a gente sabe que esse conhecimento do despachante é muito importante para o seu negócio. Importação por conta de ordem. Nada mais é do que quando você tem radar habilitado, você tem habilitação na Receita Federal, porém você contrata um terceiro para que ele faça a operação por sua conta e ordem. Ou seja, significa que a distribuição é sua, o fornecedor é seu e os recursos financeiros são seus. Então você contrata um terceiro, geralmente uma comercial importadora, que tenha benefício fiscal de ICMS, e ela vai realizar a operação para você com todo o seu negócio. E a importação também por encomenda. A importação por encomenda, ela é muito parecida com a importação por conta e ordem, porém, você vai contratar uma comercial importadora, onde ela pode utilizar os recursos próprios dela ou mesclar com seus recursos financeiros, e ela vai fazer essa operação para você, onde você tem que ter a habilitação no radar Siscomex. A partir do momento que ela realiza a nacionalização, ela faz uma nota de venda para você no mercado. Essa operação por encomenda vem crescendo bastante no mercado, porque a gente entende que muitas empresas no Brasil querem focar
somente no seu negócio. Por conta disso, você acaba terceirizando a operação. Opa, vamos ver se... E qual que é o tripé da importadora de sucesso? Como que você vai ter sucesso, de fato, com a importação? Por quê? Durante esses 20 anos, eu identifiquei como que a empresa consegue ter sucesso, considerando todas as variáveis que a gente tem na importação. Infelizmente, muitas vezes a gente explica a seriedade que é necessário para você importar, mas nem sempre essas empresas levam da maneira séria que deveria. Estou com um pouco de dificuldade aqui só para passar os slides, não sei se o pessoal consegue passar lá. Ah, foi. Beleza. Deixa eu só... Contabilidade. Quando a gente fala sobre contabilidade, é importante que você tenha uma contabilidade especialista na área de importação. Principalmente nas cidades próximas ao porto, por exemplo, Santos, Itajaí, você tem escritórios de contabilidade que só focam em atender importadores. A contabilidade de uma importadora é praticamente uma ciência dentro da contabilidade. Então, é necessário que você tenha um contador competente para que ele possa, principalmente, considerar os créditos de impostos que você terá na importação, para que você evite qualquer tipo de complicação. É necessário que você tenha a definição muito bem feita do regime de tributação da sua empresa. Simples nacional, lucro real, presumido. Qual que é o melhor? Depende. Depende da sua margem de lucro, depende do tamanho do seu negócio, depende para quem que você vai vender, se você vai vender dentro do estado, interestadual, se tem ICMS, ST ou não. Assessoria mensal. Essa negociação com a sua contabilidade, ela tem que ser muito clara. Eu vejo muita gente, às vezes, reclamando de contadores, que o contador não consegue atender a contento, mas não está claro qual que foi o escopo de negociação que foi negociado entre eles. Então, a partir do momento que você tem uma contabilidade que entenda de importação e você tem essa assessoria mensal com um escopo bem definido, consequentemente, você vai ter uma assessoria consultiva para fazer o seu negócio acontecer. No jurídico, é muito importante que você tenha um escritório jurídico te atendendo para atender na área empresarial e também na questão tributarista. Existem várias brechas na importação, onde você pode usufruir disso, porém é necessário que tenha sempre um parecer de um advogado tributarista para que te dê segurança e não tenha nenhum tipo de complicação futura. Contratos internacionais, a depender do tamanho do seu negócio, daquilo que você vai importar, é necessário que você celebre contratos internacionais com os seus fornecedores, principalmente considerando que quando você é importador no Brasil, você é equiparado à indústria. A partir do momento que você é equiparado à indústria, significa que a sua responsabilidade civil no mercado interno é muito maior do que comparado, por exemplo, com um varejista. Então, você sempre tem que estar pensando na assistência técnica, na reposição de peças, quais são as suas obrigações como importador, para evitar qualquer tipo de problema futuro. E, logicamente, registro de marcas e patentes. Nós temos aqui a presença do Kleisler, da Resolva Marcas, que também vai palestrar aqui no evento, provavelmente amanhã, onde é necessário que você registre aquela sua marca para que você crie o seu brand e, consequentemente, você consiga agregar valor na sua importação, não trabalhando com produto sem marca, porque daí, consequentemente, fica muito fácil de fazer o comparativo e você não consegue agregar o valor necessário. E contratar uma comissária de despacho competente, aquela comissária de despacho que entenda as suas dores, que saiba o que você precisa de maneira antecipada, que te coloque, que te entregue aquele material pronto. Então, por exemplo, no caso do Grupo Casco, nós fazemos todo o estudo de viabilidade, que pode ser utilizado, como eu comentei aqui, a plataforma da ReiShip, para saber a viabilidade econômica e financeira antes de realizar a operação. Quantas e quantas vezes, até recentemente, eu recebi um contato de um rapaz aqui do Ceasa, que ele comentou comigo que ele tinha um container de pera que estava no Porto de Santos e ele pediu para eu fazer a liberação. Aí eu solicitei a documentação para ele e mandei os valores para poder fazer a nacionalização desse container de pera. E ele me ligou prontamente dizendo o seguinte: olha, tem alguma coisa errada com o seu cálculo, porque eu importo da Argentina pera e não tem imposto nenhum. Falei, exatamente, mas você está importando agora de Portugal e tem a tributação integral. Então, consequentemente, se você não pagar, você vai perder esse container de pera. Um container de 30 mil euros,
Eu perguntei para ele, você fez o estudo de viabilidade? Ele falou, não fiz. Eu falei, então, meu querido, você entrou em contato comigo na hora errada. Ou a gente avança com a nacionalização para você mitigar o seu prejuízo, ou você abandona a mercadoria. Então, você vê que algo tão simples, muitas vezes não é feito. Eu costumo dizer que os maiores erros na importação, você vai observar, e quando você questionar, eles foram causados pela ansiedade. Tudo aquela coisa de correria, principalmente eu estou muito preocupado com o WhatsApp. Coisas complexas, as pessoas querem falar pelo WhatsApp. Coisas complexas, nós devemos fazer reunião, nós devemos fazer uma ata de reunião, nós devemos colocar no e-mail, para que a gente tenha essa formalização e depois, por que não, um contrato. Então, dica, estudo de viabilidade sempre antes de fechar qualquer contrato de câmbio. Operacionalização da importação. Você tem que entender o que aquela comissária de despacho, o que aquele despachante aduaneiro vai te entregar e, consequentemente, acompanhar a operação junto com ele. O segredo do sucesso da importação está atrelado diretamente na qualidade do serviço realizado em conjunto. Eu, como despachante aduaneiro, conheço muito bem da legislação brasileira. Você, como importadora, deve conhecer muito bem do produto a ser importado e do seu mercado. Nós vamos trabalhar em conjunto e, consequentemente, a operação vai ser realizada de maneira tranquila. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui alguns clientes, Matheus Caputo, Rodrigo, que veio lá do Marabá, do sul do Pará, que podem dizer depois aí um pouco sobre o nosso atendimento. São pessoas que sabem ouvir, são pessoas que estão dispostas a fazer acontecer e são pessoas que terão muito sucesso. Por quê? Porque estão seguindo o caminho certo. E uma comissária de despacho que tenha One Stop Shop. O que significa isso? Que preste o serviço para você porta a porta. Por exemplo, o Rodrigo aqui da Fio a Fio, lá no Marabá, a gente coleta a mercadoria para ele lá no fornecedor na China e entrega lá no Marabá nacionalizado. Eu fico muito feliz quando eu abro meu WhatsApp e ele manda os vídeos. Ó, Clebão, tá chegando aqui, ó, mais carga de tecido, mais máquina de costura. Gente, não tem mais tesão do que esse. De você ver a alegria do seu cliente. A importação tem toda uma ansiedade que é gerada principalmente nas primeiras operações. A partir do momento que ele vê a mercadoria chegando e ele te dá esse feedback, nos motiva a seguir cada dia mais em frente. No final, se vocês quiserem abrir para perguntas, fique à vontade, tá? Para que a gente possa fazer todos os esclarecimentos necessários. Então, esse é o tripé da importadora de sucesso de fato. Qual que é a tributação de importação? Gostei muito do que o Song colocou aqui, sobre a questão da classificação fiscal, e eu vou fazer alguns complementos aqui para que a gente possa fazer esse overview juntos. Então, quando a gente fala sobre a tributação da importação, nós temos a classificação fiscal, a NCM. A NCM é o cérebro da operação. É o que vai viabilizar a operação ou que vai inviabilizar. Classificou incorretamente, a Receita Federal tem até 5 anos para revisar suas operações. Ou seja, não é porque a sua declaração de importação parametrizou em canal verde que você nunca vai ser questionado. Então, sempre prezar em utilizar a classificação fiscal correta. Por quê? Porque ela vai nos dizer quais são os impostos federais de importação. O imposto de importação, o IPI, o PIS e o COFINS. Da mesma maneira, vai nos dizer se existe alguma exceção tarifária, mais conhecido como ex-tarifário. Vai nos dizer se existe algum tratamento administrativo, como licenciamento de importação. Dito isso, você tem que gastar aqui algumas horas nesse quesito. Logicamente, como o Song colocou, existe a própria plataforma gratuita da Receita Federal que você consegue fazer consultas, porém também existem plataformas pagas que você consegue fazer a sua classificação fiscal e também o seu despachante aduaneiro será o seu maior parceiro nessa verificação ou até mesmo depender da contabilidade, se ela tiver essa competência, esse conhecimento também. Então, é o cérebro do seu negócio. Como eu comentei, não é porque deu canal verde que você não pode ser questionado. Recentemente, um cliente entrou em contato com a gente, que a gente começou a atender recentemente, e ele comentou que ele tinha realizado algumas importações de grama sintética, e ele tinha o conhecimento de que ele utilizava a classificação fiscal incorreta. Eventualmente, ele recebeu a intimação via ICAC, da malha aduaneira, e ele teve que pagar R$ 2 milhões
retroativa 5 anos para trás, por causa do uso da classificação fiscal incorreta. Então, como que a gente faz a classificação fiscal corretamente? Entra no sistema, faz a verificação, verifica o que o concorrente utiliza, entra no Comex Stat, verifica quais são as estatísticas daquela importação, verifica se tem soluções de consultas vigentes, verifica quais as classificações fiscais utilizadas pelas multinacionais. A maioria das multinacionais sempre utilizarão da classificação fiscal correta, porque elas também são certificadas OEAs e tem muita auditoria nessas empresas. E também nós temos o imposto estadual, que eu trago aqui para você a base de cálculo dos impostos estaduais, principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, e mais à frente a gente vai falar um pouco sobre benefício fiscal. Ou seja, se você é um importador daqui de São Paulo, qual que é o ICMS que você vai recolher? Depende. Depende da NCM, depende do regime de tributação, depende da destinação. A maioria do ICMS recolhido no estado de São Paulo é 18%, porém, existe ICMS de 5,6% em São Paulo, 8,8%, 12%, 18% ou até mesmo 25% quando se trata de cosméticos. Então, aqui eu trago para você a base desses estados. Minas Gerais, 18% como base, e Santa Catarina como 17%. Mais à frente, como dito, a gente vai verificar sobre a questão de benefício fiscal. Entendemos sobre a questão tributária, vamos avançar. Sobre a logística internacional. A logística internacional ela é intrínseca na operação. A logística internacional pode viabilizar ou inviabilizar a sua operação. Qual que é a condição de venda que você está negociando? Quais são os incoterms? Qual que é a condição de venda que você está negociando? É FOB ou é CIF? É FCA? É Ex-Works? Difícil entender, muitas vezes, essas palavrinhas. Porém, a partir do momento que você tem acesso a um resumo, que depois eu posso compartilhar com vocês, você, no caso, começa a identificar e negociar com o fornecedor de maneira profissional. Eu costumo dizer que quando o fornecedor ele percebe que você não conhece daquilo que você está fazendo, ele acaba cobrando mais. Se você não conhece da condição de venda dos incoterms, você pode contratar a logística de maneira equivocada, pagar taxas que não seria da sua alçada, porque foi contratada de maneira equivocada. A condição de venda, que são os incoterms, também define qual que é o risco e a responsabilidade. Até onde vai a responsabilidade do fornecedor? Até onde vai o risco dele? Até onde vai a sua responsabilidade como importador? Até onde vai o risco e a responsabilidade de você como importador? Quais são os modais e as modalidades que nós temos na logística internacional? Então, no modal aéreo, nós temos aquele embarque formal de cargas acima de 50 quilos, onde você contrata um agente de cargas e ele vai fazer a operação para você de acordo com a condição de venda. Carga aérea, trata-se de carga urgente, de alto valor agregado. Carga via courier, são remessas expressas, encomendas internacionais. Voltou. Desculpa, pessoal, vamos em frente. No caso do modal aéreo, você tem o embarque formal por meio do agente de cargas, e no courier, você pode contratar empresas como DHL, UPS, FedEx, nós tínhamos aí antes a TNT, que foi adquirida pela FedEx. No courier, você tem a importação para pequenas encomendas, porta a porta. O regime de tributação, quando essa encomenda entra no Brasil, é diferente da classificação fiscal, onde você vai pagar 60% de impostos federais, mais 17% de ICMS. No marítimo, você pode contratar o container fechado, que nós chamamos de FCL, ou container fracionado. É importante esclarecer para vocês que o container fracionado, mais conhecido como LCL, não significa que você vai fazer uma importação
com outras mercadorias, e se a mercadoria desse terceiro ficar travada, a sua vai ficar travada. Não. Significa que você vai contratar a logística pelo metro cúbico no marítimo e vai ser emitido um conhecimento de embarque vinculado à sua operação. Ou seja, se a operação de um terceiro nesse mesmo container ficar travada por algum motivo junto à Receita Federal, a sua carga não fica parada porque a sua operação está amparada por conhecimento de embarque marítimo. Para vocês terem uma ideia, esse LCL, hoje, um embarque de Xangai até o Porto de Santos, 1 metro cúbico está custando $1. Então, toda semana, todo mês, essa tarifa aumenta. Mas imagina o seguinte, se você traz 3 metros cúbicos, que são $3, com uma quantidade de unidades considerável, bem embaladas. Chega no Brasil, você vai recolher a tributação, vai pagar as despesas aduaneiras e vai ter um produto na sua mão de maneira competitiva. Nem sempre contratar o container fechado é necessário. Por quê? Porque o container fechado, você vai ter que ter muito mais mercadoria, você vai ter que ter um fluxo de caixa muito mais saudável para fazer a operação. Então, para quem está começando, é muito importante que você possa, por exemplo, usufruir das condições do LCL, desse embarque fracionado, para que você consiga tatear e ver como que vai ser essa operação, e a partir do momento você vai aumentando os seus pedidos, conforme vai aumentando a frequência de compras. E os pontos muito importantes que a gente tem que considerar sempre na logística internacional são a tarifa do frete internacional. Qual que é a tarifa do frete internacional de longo curso? Quais estão as taxas de destino? Qual que é o spread cambial que o agente de cargas vai cobrar? Qual que é o tempo de trânsito, que eu costumo dizer bastante? Qual que é a rota que a sua mercadoria passará? E, por fim, o frete internacional compõe a base de cálculo dos impostos federais que a gente viu lá atrás. Ou seja, quanto menor a tarifa do frete internacional, mais competitivo o seu produto chegará no Brasil. Menos impostos você pagará. Por isso que é muito importante você contratar uma logística internacional de maneira assertiva para que o seu produto chegue, de fato, competitivo no Brasil e você agregue a margem desejada. Como realizar uma importação, de fato, de maneira competitiva? Esse ponto aqui é muito importante. Regimes aduaneiros especiais. O que você acha de importar, por exemplo, um gerador, uma plataforma aérea e pagar 0 de imposto de importação? Esse regime aduaneiro é conhecido por ex-tarifário, quando existe uma exceção tarifária. Por quê? Porque aquele bem que você está importando não tem fabricante de similar nacional equivalente no Brasil. Lógico que para você usufruir desse benefício, é necessário que você cumpra com algumas premissas, que você siga os requisitos. Mas quantos e quantos importadores que importam frequentemente, habitualmente, e desconhecem dessa exceção tarifária? Esse ex-tarifário também, você pode também ter para o IPI. Nós temos, por exemplo, um cliente do Rio Grande do Sul e também aqui do Rio de Janeiro, que importa aqueles bonecos de anatomia para usar na faculdade. Então, como é um material para educação, ele tem o IPI 0, ou seja, é uma exceção tarifária do IPI. Antes ele fazia o recolhimento, a gente identificou essa exceção tarifária e, consequentemente, o produto chega para ele mais competitivo. Entreposto aduaneiro. Existem duas modalidades de entreposto aduaneiro. Aquele que você já realizou a compra, você traz a mercadoria para o Brasil, armazena num porto seco, e você faz a liberação fracionada dessa operação. Ou seja, conforme o seu comercial sinaliza as vendas realizadas dentro do mês, dentro do prazo de entrega acordado com o seu cliente, você faz a nacionalização, coleta a mercadoria do recinto alfandegado e faz a entrega. Então, você não precisa fazer a nacionalização da mercadoria integral. Também existe um entreposto aduaneiro sem cobertura cambial. Como que é sem cobertura cambial? É quando o fornecedor estrangeiro avança o estoque dele para o Brasil. Então, um mercado que utiliza muito do entreposto sem cobertura cambial, que é o entreposto consignado, é o mercado de pneus e também de painéis solares. Aqui, por exemplo, em Alphaville, nós temos o Multilog, que é um porto seco,
é o maior porto seco da América Latina, essa empresa, uma empresa genuinamente catarinense, onde os chineses, os exportadores, fabricantes, mandam containers e containers de painel solar e eles armazenam aqui no Porto Seco, em consignação. Então, vamos supor que alguém lá do Rio Grande do Sul tem interesse em adquirir parte dessa mercadoria. Ele vai fazer a declaração de importação no nome dele, de uma mercadoria que está entrepostada, sem cobertura cambial no Brasil, e vai recolher os impostos proporcional a essa quantidade. Então, você não precisa fazer o trânsito internacional de lá para cá, consequentemente, você tem o estoque avançado do fornecedor aqui no mercado interno. Benefícios fiscais de ICMS. Esse é um ponto-chave muito importante que eu gostaria que vocês anotassem. O que separa o importador bem-sucedido do mal-sucedido é o profissionalismo. Eu trouxe aqui para vocês o tripé de sucesso da importadora. O benefício fiscal de ICMS está cada vez mais acessível. Não necessariamente que você tenha que contratar uma trading, mas se você detém o conhecimento e você tem o benefício próprio, você pode usufruir disso. O Matheus, que eu comentei aqui, que está aqui, que é um dos nossos clientes, ele começou importando por São Paulo e hoje ele tem uma filial em Santa Catarina com o benefício fiscal, o TTD, que é o tratamento tributário diferenciado, onde ao invés dele recolher 18% de ICMS, ele recolhe 2,6% de ICMS. Então, ele fica muito mais competitivo ao comparar com a concorrência. Em Minas Gerais, nós temos o TTS, é o Tratamento Tributário Setorial, mais conhecido como corredor de importação. Como que funciona? Você tendo um CNPJ dentro desse estado, você solicita o TTS ao seu contador, ele entra com esse pedido do regime especial junto à Secretaria da Fazenda, aonde vai ser deferido. Toda vez que você realizar a importação, nós temos que pegar a mercadoria de Santos, ou do Rio de Janeiro e de Vitória, levar até um porto seco de Minas Gerais, existem vários portos secos na região de Minas Gerais, e fazer a nacionalização lá. O TTS te concede 0% de ICMS na entrada. Alagoas, você pode comprar precatórios, onde o ICMS final vai equivaler a 40% do ICMS integral. No Espírito Santo, você tem o Fundap, que foi o primeiro benefício fiscal que nós tivemos no Brasil, isso 40 anos atrás, e hoje você tem o Invest Espírito Santo, que é muito mais fácil de ser pleiteado e utilizado. No Paraná, nós temos o Paraná Competitivo, que ele é muito parecido com o TTD, na verdade, um estado copiou o outro, diante da proximidade e da competição entre eles. Então, imagina o seguinte, você, utilizando de exemplos reais, como eu comentei, o importador que traz plataformas aéreas, nós temos aqui clientes na região de São José dos Campos, Americana, que traz aquela plataforma aérea, que é aquela que você sobe no cesto para fazer manutenção predial. Utiliza de ex-tarifário. Porém, eles importam por Santa Catarina, utilizando do benefício fiscal. Então, ele tem 0 de imposto de importação e tem redução no ICMS. O IPI dessa classificação fiscal já é 0. E o PIS e COFINS, como ele está no lucro real, ele acaba se creditando. No final do dia, ele não teve custo, porque ele teve crédito dos impostos que ele acabou recolhendo, que foi somente PIS e COFINS e o ICMS reduzido. Ou seja, você vê que o regime de tributação adequado, com a classificação fiscal correta, você utilizando de benefício fiscal, consequentemente, você acaba tendo uma importação bem competitiva, que muitos concorrentes desconhecem. E como que funciona o despacho aduaneiro, na minha visão, de maneira extremamente bem-sucedida? Modalidade de importação assertiva. Você vai fazer importação direta por conta e ordem ou por encomenda. A logística internacional estruturada. Você contratou o modal certo, contratou no timing certo, fez a negociação da tarifa do frete internacional, negociou o spread junto ao agente de cargas, para que não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável. A classificação fiscal correta. Por mais que aquela classificação fiscal correta tenha uma tributação alta, não significa que você está errado. Você está trabalhando da maneira certa, pensando no longo prazo, independente se o concorrente estiver trabalhando da maneira incorreta. A Receita Federal, o sistema da Receita Federal está cada dia mais inteligente. Então, eu costumo dizer, tem muito cliente que liga, Cléber, mas o meu concorrente está utilizando a classificação fiscal incorreta. Eu falo para ele, dá 1 ano, 2 anos para ele,
talvez amanhã você me ligue e diga que a Receita Federal bateu na empresa dele. Por quê? Quem acaba, às vezes, alertando a Receita Federal da classificação fiscal incorreta, não necessariamente é a própria Receita Federal que faz essa identificação, mas o concorrente que acaba denunciando. Então, você sempre tem que trabalhar com a classificação fiscal correta para que não tenha nenhum tipo de problema futuro. Documentação conforme o regulamento aduaneiro. O regulamento aduaneiro, que é o decreto 6.759 de 2009, diz lá para você o que tem que constar na fatura comercial, o que tem que constar no romaneio de carga, o que tem que constar na declaração de importação e também no conhecimento de carga. A documentação da importação tem que estar impreterivelmente correta. Não pode ter uma vírgula errada. Por quê? Em caso de canal, na declaração de importação amarelo ou vermelho ou cinza, você pode ser penalizado. A multa mínima da Receita Federal é de 1% sobre o valor da mercadoria, com o mínimo de R$500. Ou seja, nós temos checklists, que eu posso também compartilhar com vocês, que você já manda para o fornecedor, falando para ele, fornecedor, eu tenho esse pedido de compra daquilo que eu quero adquirir, e a documentação, na documentação tem que constar todas essas informações para que ele emita a documentação de maneira adequada. Logicamente que, antes dele emitir o documento final, nós fazemos uma análise prévia para vocês, para que ele faça a emissão e a documentação siga corretamente. Descrição detalhada. Na declaração de importação diz lá, descrição detalhada da mercadoria. A descrição tem que ser detalhada porque o fiscal da Receita Federal ele tem que bater o olho e ele tem que entender aquilo que você está importando. Como é difícil, às vezes, a gente ter acesso à descrição detalhada da mercadoria. Como que você vai fazer essa descrição detalhada? Você vai pegar o catálogo do fornecedor. Hoje, com o ChatGPT, por exemplo, você consegue jogar o catálogo dentro do ChatGPT e falar, eu estou importando a máquina modelo tal, insere a ficha técnica, insere site, insere tudo que é aquilo. Eu gostaria que você realizasse uma descrição detalhada dessa mercadoria. Ele vai fazer a descrição detalhada da mercadoria, você vai confrontar, você não vai aceitar o que o ChatGPT te disse de bate-pronto. Você vai confrontar com os documentos que você tem daquilo que você está adquirindo e, consequentemente, vai transmitir para o seu despachante aduaneiro a descrição detalhada da mercadoria. Por quê? Porque uma descrição superficial pode gerar confusão na cabeça do auditor fiscal e ele pode querer pedir retificação por uma outra classificação fiscal. Os fiscais também erram, e muito. Por isso que você tem que estar sendo bem assessorado, para que, se o fiscal errar, a gente possa rebater de maneira técnica e, consequentemente, resolver a situação para vocês. E um despachante aduaneiro competente. Um despachante aduaneiro que, como eu disse aqui, tenha tesão por lhe atender. Um despachante aduaneiro que entenda as suas dores. Um despachante aduaneiro que lhe acompanhe. Um despachante aduaneiro que te previna de qualquer tipo de operação. Logicamente, como dito aqui também, desde que trabalhado em conjunto. É muito comum, às vezes, a gente solicitar informações da operação e muitos importadores deixam para cima da hora. Às vezes tem carga chegando que a gente não tem acesso a nenhum documento e tal e tudo mais. Mas sempre a gente vai estar alertando para evitar esse tipo de situação. Cases de sucesso aqui que eu separei para vocês, eu não coloquei nenhum nome para não expor nenhum cliente, mas, logicamente, né, nós temos aqui, como eu comentei até, alguns cases de sucesso que são clientes que estão aqui no auditório, e eu já vou explicar para vocês algumas informações. Então, quando você trabalha com importação, por exemplo, para revenda, você pode atender o mercado varejista e o mercado atacadista. Como dito aqui, por exemplo, a Fio, ele tem as lojas próprias dele, onde ele vende ali diretamente no varejo, porém ele também tem um braço do negócio dele que atende praticamente os concorrentes dele, fazendo a venda no varejo. Ou seja, dentro do mesmo custo fixo dele, ele consegue ampliar as vendas dele. Também participa de licitações. Ou seja, você vê que dentro de um negócio de comércio, quantas oportunidades você tem. A indústria, você pode trazer matéria-prima competitiva, matéria-prima de qualidade superior que nós temos no Brasil. Você pode trazer máquinas e equipamentos para incrementar o seu parque fabril. Quantos robôs a China tem produzido agora? Quantos robôs nós teremos importandos aí no médio e longo prazo? A partir do momento que a gente tiver
o desenvolvimento disso. Então, máquinas e equipamentos, principalmente, por exemplo, eu costumo dizer, das máquinas alemãs, das máquinas da Itália, da Coreia do Sul, ou até mesmo do Japão, e também da China. Então, a importação, você pode importar da China? Pode, mas você também pode importar de outros países e usufruir desses benefícios. E também como prestador de serviço, você pode importar máquina para locação, para poder fazer uma prestação de serviço, ou também máquinas e equipamentos para uso próprio no seu negócio. Caminhando para os finalmente aqui, eu gostaria de trazer para vocês e dizer que é o seguinte, que mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. É muito importante esse movimento que vocês fizeram de estar aqui, buscando esse conhecimento com profundidade, para principalmente colocar amanhã em prática. Não adianta nada a gente acumular conhecimento, 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 e não compartilhar nada daquilo que a gente tem, e não usufruir desse conhecimento. Logicamente que você capta muita coisa, você anota muita coisa, e depois você pode aprofundar em cada situação, para que você possa absorver aquilo e usufruir disso. E uma frase que eu gosto muito, que eu acredito que é de minha autoria, já tentei achar outro autor, mas não consegui, é dizer que a única fronteira que de fato existe entre os países, sinto lhe informar, é a sua própria mente. Não existe mais fronteira entre os países. A gente está falando da China, que é o evento principal do Song aqui, principalmente ele como chinês, que você pode importar da China, sim, um país tão distante, um país que alcançou o desenvolvimento econômico e trazer com qualidade, trazer de maneira competitiva. Mas a mensagem que eu digo é, você pode importar de qualquer país e usufruir dos benefícios da importação. Eu não estou dizendo que você precisa trazer containers e caminhões, mas você pode começar pequenininho e fazer acontecer. Porque ninguém nasce grande, e você tendo um norte bem definido, o sucesso é obrigatório. Como eu comentei com vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Vou abrir para perguntas para que a gente possa esclarecer. Um privilégio, um sonho, principalmente aí de terem vocês me ouvindo. Vou deixar aqui mais à frente os meus contatos. Até tem o QR Code aqui do Grupo Casco, que é a nossa comissária de despacho, e a Rayship, que é a nossa startup para cálculo de importação. As minhas mídias sociais aqui, fiquem à vontade de entrar em contato. Vai ser um prazer participar do projeto de vocês, principalmente ajudar vocês no que for necessário. Meu muito obrigado. Oi. E aí? Nenhuma dúvida para o Kleber? Tem certeza? E o robô, não quer aproveitar que está aqui, não? Então tá bom. Kleber. Oi, quem está perguntando? Aqui, ó. Vai lá. Aqui. Do seu lado esquerdo, Kleber. Aqui? Beleza. No caso que você mostrou naquela tela, todo o procedimento, com várias coisas para fazer uma importação segura, tem os custos com relação à contratação como o seu escritório e tudo mais. Fica viável para importar, vamos dizer assim, um valor um pouco baixo? Porque pode onerar, não pode? Muito boa a sua pergunta, porque assim, quanto menor o valor da mercadoria, maior o fator de importação. O que é o fator? É o percentual agregado. Tá? Então, quanto maior o valor da mercadoria, menor o fator. Então, quando se trata de mercadoria de baixo valor agregado, fica viável importar, porém você não pode comparar o fator de importação com uma outra mercadoria. Então, por isso que eu costumo dizer, tem muita gente que entra em contato comigo e fala, olha, eu tenho interesse em importar, eu já vi que o meu percentual é 60% sobre o valor da importação, Kleber. Tem como você ratificar essa informação? Eu falo, tem. Deixa eu fazer 3 simulações para você. Quando tiver um histórico, eu vou conseguir te dizer qual que é o percentual a ser agregado. Então, eu tenho muito receio de pessoas que chegam já com respostas prontas. Por quê? Como eu até comentei aqui, a importação é praticamente uma ciência. Então, assim, baixo valor agregado, vamos dizer que você vai trazer botão de roupa. É baixo valor agregado. Vai viabilizar? Vai, mas não é o mesmo fator de importação do que você trazer mercadorias com alto valor agregado. Respondi a sua pergunta?
Obrigado. Obrigado. Próximo, pessoal. Boa tarde, Kleber. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo. A pergunta é com respeito a benefícios fiscais do ICMS. Eu conheço várias importadoras que eles faturam apenas em Santa Catarina, né? E usa justamente esse benefício fiscal dessa maneira. Por exemplo, eles importam de lá porque provavelmente eles pagam menos impostos para poder trazer para São Paulo, usam aqui o transporte daqui mesmo. É um benefício fiscal, certo? Exatamente. Então, assim, o primeiro estado que teve o benefício fiscal de ICMS a nível nacional foi Espírito Santo. Depois, Santa Catarina, por meio do TTD, antigamente a gente tinha o pró-emprego e depois eles acabaram tendo o TTD, que é o tratamento tributário diferenciado. Dentro do TTD, tem várias subclassificações. Então, se você importar para revenda, por exemplo, é o TTD 409. Se você é indústria, é outro TTD. Se você é prestador de serviço, é outro TTD. Então, quando você fala, que, por exemplo, que você adquire de importadores que importam por Santa Catarina, é porque ele está usufruindo do TTD que a gente viu aqui e também da infraestrutura que nós temos logística em Santa Catarina. Santa Catarina nós temos 5 portos e vários portos secos. Então, você consegue importar, negociar uma armazenagem com o Porto Seco que seja mais competitivo, usufruir do benefício fiscal do ICMS e, consequentemente, ser competitivo. Então, aproveitando o gancho da sua pergunta, eu digo o seguinte, que você não precisa inventar a roda. É só copiar o que, às vezes, o concorrente está fazendo. Mas, logicamente, sentar com a contabilidade, verificar todas as premissas, todos os requisitos para poder seguir estritamente como está ali na legislação. Certo? Muito obrigado. Aqui, ó. Bom dia, Kleber. Tudo bem? Desculpa. Meu nome é Paula, eu estava falando com o Song, eu trabalho em uma empresa chinesa, a gente quer trazer para o Brasil robôs da construção civil, robô que faz reboco e tal, e pelo que eu pesquisei, não tem ainda no mercado. Então, eu vi você falando sobre o ex-tarifário. Como eu saberia se esse produto se encaixaria, usufruiria desse benefício? Se tem alguma plataforma tipo de NCM ou só despacho? Obrigada. Então, aproveitando a sua pergunta, Obrigada. eu costumo dizer assim, até nas minhas aulas, que é o seguinte, você sabe que o público absorveu aquilo que você falou por meio das perguntas. Olha aqui as perguntas que nós tivemos aqui. Então, como que você vai saber se o seu produto já tem exceção tarifária? Por meio da classificação fiscal NCM, ao clicar na classificação fiscal dentro do sistema TEC, não aquele sistema gratuito, o sistema TEC é onde você paga anuidade, vai aparecer todas as exceções tarifárias vigentes. A partir dali, você vai ler uma a uma e verificar se as características técnicas do bem a ser importado têm as mesmas características técnicas do texto do ex-tarifário. Se tiver alguma que se encaixe 100%, e eu estou falando 100%, não estou falando 99,9%, 100%, você pode usufruir dela. Você vai pegar carona no ex-tarifário. Mas, caso não tenha nenhuma vigente, você vai pleitear o ex-tarifário. Por isso que eu deixei meu cartão contigo. O que a gente faz? A gente vai fazer um processo administrativo, a gente vai protocolar isso no DSEX lá em Brasília, dizendo que você tem interesse em importar aqueles equipamentos, com a descrição técnica e tudo mais. Aí isso vai para a consulta pública, é um processo que leva 120 dias. A partir do momento que esse processo é completado, finalizado, vai ser publicado no Diário Oficial da União o ex-tarifário, a exceção tarifária vinculada à classificação fiscal, e ele vai ficar vigente por 2 anos. Então, por 2 anos, você vai usufruir dessa redução tarifária. Logicamente que pode ser renovado a cada fim de vigência, entendeu? Então, assim, a gente pode te ajudar a você pleitear esse ex-tarifário e usufruir da exceção tarifária, mas também considerar que existem também alguns requisitos a serem cumpridos. Perfeito, obrigada. Obrigado. Ali. Kleber, boa tarde. Gostaria que você falasse a respeito e qual a sua opinião sobre o FINIMP. Muito boa a sua pergunta. Até a gente vai ter o João Paulo aqui da Swap Câmbio, que é um dos palestrantes, que ele vai abordar esse tema. Então, o financiamento de importação ele é muito interessante, desde que você seja uma empresa financeiramente saudável. Por quê? Porque o financiamento de importação, como o colega trouxe aqui a pergunta, você vai entrar em contato com o seu banco ou com a corretora de câmbio. Nós temos também aqui a Friex presente, que também é uma corretora de câmbio, onde o seu banco ou a corretora vai entrar em contato com um parceiro dele lá fora e vai celebrar um contrato com esse parceiro
onde ele vai adquirir essa moeda para você e vai fazer o pagamento diretamente para o fornecedor. Ou seja, você celebrando um contrato com o seu banco aqui de financiamento de importação e o seu banco comprou essa moeda lá fora, ele vai te repassar os juros internacional. Então, ao comparar o juros Selic, por exemplo, de um capital de giro aqui no Brasil, com o FINIMP, o juros internacional vai ser muito menor. Mas o que tem que tomar muito cuidado é o seguinte, que o FINIMP você pode pagar mensalmente como capital de giro, ou em 180 dias ou 360 dias, e quando se tratar de máquinas e equipamentos, até um período mais longo. Só que existe FINIMP que ele vai te cobrar o valor total, o valor principal, no fim do contrato. Então, você tem que ser uma empresa muito segura financeiramente para que no final do contrato, de fato, você consiga cumprir com aquele valor. Então, o financiamento de importação é muito interessante. O Rodrigo aqui da FIO, a FIO utiliza bastante. E também tem que considerar de sempre fazer a trava da taxa cambial, que nós chamamos de hedge, para você evitar qualquer tipo de flutuação futura e qualquer tipo de surpresa. Tá bom? Salve de palmas, por favor, Kleber.